Oi, gente, boa tarde. Tudo bem aí com você? A gente quer te desejar uma excelente tarde agora, junto com o Falando Nisso, com um assunto que a gente adora. É verdade, né, amiga? Boa tarde para você, tarde, você que está em amigo. casa também. Licença para trazer informação, porque, gente, todo mundo tem algo no corpo que incomoda, não é verdade? Às vezes é uma barriguinha, esse pneuzinho aqui atrás que não some de jeito nenhum, rugas, até mesmo as suas mamas, você, nossa amiga, né? Que de repente poderia ser um pouco maior, ou você acha que tinha que ser menor. Isso. Pode incomodar a ponto de deixar a pessoa para baixo, sem autoconfiança. Pois é, então, entre os recursos para melhorar essa relação com o próprio corpo, tem a cirurgia plástica. Então, hoje nós vamos conversar sobre a humanização das cirurgias, algo muito importante que a gente precisa tratar aqui, com o médico cirurgião plástico, Dr. Elvis Baldivieso. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, boa tarde, como vocês estão. Eu agradeço novamente pelo convite. Então, a cirurgia plástica, né, é uma coisa que transforma o corpo da mulher, né? Melhora muito a autoestima, né? Isso que é a cirurgia plástica, num geral, transforma corpos. Acho que a gente pode até começar dando essa ênfase mesmo nisso, né, doutor? Na importância da autoimagem. Como hoje é importante para você, né, minha amiga, olhar no espelho e reconhecer, na verdade, e se reconhecer, né? Amar aquilo que você vê. E a gente percebe que a autoimagem está muito ligada à autoestima, né, doutor? Exatamente. Não, é como a pessoa, ela se olha todo dia no espelho, né? Então, a pessoa acorda de manhã, ela se olha no espelho e isso que fala, não, isso está incomodando, eu não vou colocar talvez uma roupa mais curta, vou colocar uma roupa mais larga, né? E aí que vai mexendo com a autoestima da paciente, né? Agora, é interessante a gente começar a falar sobre priorizar, e é algo que você também dá muita importância, né, doutor? Essa relação médico-paciente, porque primeiro, já aconteceu com você, amigo, de ir a um médico e falar assim, poxa, o médico atendeu bem, legal, mas não teve aquela empatia. Ah, já. E até fui mal atendido também. Não é? Então, o paciente preza muito por isso. Claro. A questão da humanização, de você se sentir confortável com aquele médico a ponto de se abrir e de conversar sobre as incertezas que a gente tem no corpo. Com certeza. Não é verdade, doutor? Vamos falar sobre a humanização da cirurgia plástica, como que você trata isso no consultório. Isso é muito, muito importante, porque isso vai fazer que o paciente tenha confiança com o seu médico, né? Isso aí. Desde o primeiro atendimento, a paciente tem que ter confiança com o médico que vai fazer o procedimento. E a cirurgia plástica humanizada trata tanto o acompanhamento com a paciente, entender a paciente, a situação, colocar no lugar da paciente, a gente se coloca no lugar da paciente para entender o que ela realmente quer mudar. E não só com a paciente, o que é humanizado? Que a gente também entra em contato com a família, né? No antes, no intraoperatório e no pós-operatório. No intraoperatório? No intraoperatório. Ou seja, na hora de fazer a cirurgia, tá lá ali Enquanto a gente está fazendo a cirurgia, a gente está falando com a família, conversando com a família, gente, passando a notícia para a paciente, para a família não ficar preocupada. Sim, Né? porque às vezes é um procedimento que demora mais, né, Exatamente, doutor? exatamente. É Então, a gente se preocupa muito com isso para dar tranquilidade, passar segurança para a família, né? Isso mesmo. Até porque muitas vezes a cirurgia plástica é uma escolha mesmo, da mulher, do homem, né? Então a gente não quer escolher para um momento de tensão, e sim um Isso momento aí. de transformação, né? É interessante comentar que a doutora é natural da Bolívia, está aqui no Brasil desde 2012. E ele fez uma especialização, gente, em microcirurgia na USP. Queria que a doutora explicasse para a gente o que é essa microcirurgia e por que decidiu estudar também essa área. Certo. A microcirurgia é uma técnica que a gente faz para reconstrução, né? Nesse caso, por exemplo, aqui, vamos falar hoje, daqui a pouco, sobre mama, né? Sobre tratamentos de mama e as reconstruções de mama. Aí é onde entra a microcirurgia. A microcirurgia reconstrui o corpo em pacientes normalmente que teve um procedimento de mutilação, como um câncer, não? Então, a microcirurgia vai fazer a reconstrução e voltar a autoestima da paciente, né? Ótimo. Daqui a pouquinho, doutor, como mesmo adiantou, a gente vai ter um bloco só para falar sobre reconstrução mamária, pegando, né, o gancho, falando sobre o Outubro Rosa, que é tão importante a gente falar, gente, sobre conscientização. Mas tem um outro ponto que nós pesquisamos, doutor, antes de conversar aqui com você ao vivo, que fala sobre... você é pioneiro em uma metodologia invasiva
de contorno corporal tem a ver com costela, gente. O doutor vai explicar melhor pra gente. Certo. Eu me foco muito no contorno corporal. São cirurgias não são altamente invasivas, são minimamente invasivas. São minimamente? Minimamente invasivas que transformam o corpo da mulher, né? Então eu foco muito na cintura. O que vai definir o corpo da mulher é a cintura. Para mim, especialmente, uma opinião pessoal, o que vai definir o corpo da mulher é a cintura. Então, eu me foco muito, trabalho muito nisso. Não, e é chocante. Eu quero que você veja essa foto que a gente vai espelhar agora, para você entender, até se identificar de repente, e mostrar para você que através de mãos, com responsabilidade do Dr. Elvis, você pode transformar o seu corpo. Essa é a mesma mulher, é a mesma pessoa, só que passou por esse contorno corporal. Na consulta, o doutor decide quais são os procedimentos que serão feitos ali, né, doutor? Exatamente. E a gente oferece, várias opções hoje em dia de tecnologia que nos ajudam, né, para ter os resultados. Claro, também a técnica do cirurgião, né? Mas vai depender muito também sobre cada paciente é único. Cada paciente tem uma pele diferente, uma flacidez diferente. Umas pacientes têm mais colágeno, outras têm menos. Então vai depender também disso o resultado. Leone, coloca essa foto. Obrigado. Aí, olha só que legal. Olha a diferença da cintura, A cintura, amiga. incrível. Não, parece tudo, na verdade, né? uma outra pessoa Verdade, e parece. só observando essa foto, rejuvenesceu uns 20 anos. É verdade, né, amiga? Eu não tinha pensado nisso. Nossa, sim, parece uma outra mulher. Realmente acho que se torna uma outra Nossa, mulher, né, doutor? parabéns. Isso, viu? isso a autoestima volta, né? A Meu autoestima Deus, volta, se não né? voltar Não vou- assim... Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar Gente. para vocês aqui. Volta aqui pra gente, por favor, Leandro, só para trocar a tela. O Instagram do Dr. Elvis, que a gente vai Isso fazer uma aí. paradinha, mas tá aqui para vocês. Olha, @dr de doutor, Elvis Baldivieso Plaza, tá bom? Pode seguir o doutor, lá você vai ver muitos antes e depois entender todo o trabalho dele. Isso mesmo. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem mais notícias e vamos voltar a falar sobre cirurgia plástica daqui a pouquinho. Até já já. Não sai daí, você participa ao vivo pelo nosso WhatsApp, tá bom? 12 997 167989. Você manda a perguntinha, no próximo bloco a gente responde junto com o Dr. Elvis. Participe com a gente. Vamos então nesse intervalo com imagens de São José dos Campos. Que legal, viu? Ter a sua companhia, pessoal de São José, neste momento na cidade. A gente tem 30 graus. Não sai daí que a gente já volta. Olha, o assunto aqui no estúdio é cirurgia plástica e como ela pode ser uma aliada para melhorar a autoestima. Você pode aproveitar para mandar a sua participação, a sua dúvida, a sua pergunta. Hoje nós estamos aqui entrevistando o médico cirurgião plástico, Dr. Elvis Baldivieso. Doutor, muito obrigada mais uma vez, viu, pela sua presença. Obrigado a vocês. Tem perguntinha agora direto do açaí. Um Ótimo. assunto interessante que tem a ver com o mês que a gente está passando também. Vamos lá. Lucas, Águida, eu estou aqui com a Armê, que estava fazendo suas comprinhas no Açaí Colinas. Armê, você faz regularmente o exame de prevenção para o câncer de mama? Anualmente eu faço, porque é uma rotina, né? A gente é obrigado a fazer mesmo. Pois é, mas infelizmente, ano passado no Brasil, mais de 70 mil mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama no Brasil. E muitos casos precisam da reconstrução mamária. Armê, nesse caso, você acha que cirurgia plástica pode ajudar na autoestima da mulher pós-câncer de mama? Com certeza. Vamos entender no estúdio, então, como que essa cirurgia pode ajudar nas mulheres. Ótimo, uma excelente pergunta, né? Vocês viram uma paciente já de uma idade um pouco mais avançada. Ela faz o acompanhamento que é ótimo, né? Hoje em dia a mamografia tem que ser realizada a partir dos 40 anos, né? Nas mulheres regularmente. E por que fazer o exame de mama primeiro, né? Por que fazer? Esse eu não estou sentindo nada, né? Isso a gente chama de rastreio, porque você pode ter uma prevenção desse câncer. Então, você acha um nódulo bem pequeno e você pode retirar esse nódulo e se livrar desse processo de câncer que pode chegar a ter. No Brasil, o câncer que traz mais morte para as mulheres hoje em dia é o câncer de mama, né? Infelizmente, né? E quando o câncer já é detectado, tem um tratamento, claro, vai depender do tamanho do tumor, tem várias, dependendo do estagiamento desse tumor, para poder fazer o procedimento cirúrgico. Para cada estagiamento tem um procedimento cirúrgico adequado. Pode ser uma retirada parcial, pode ser uma retirada total da mama, né? Unilateral, bilateral, né? E como que é feita a reconstrução? Também temos várias técnicas, né? A parte da cirurgia reconstrutiva, onde pode entrar a microcirurgia, uma das especialidades que eu fiz na USP,
que podem levar partes do corpo, de um lugar do corpo para outro lugar. No caso, seria a parte da mama, para reconstruir, voltar a autoestima da paciente. Isso, no primeiro tempo, pode ser realizado com próteses ou sem próteses. Né? Então, a cirurgia, a microcirurgia ou a cirurgia reconstrutiva vai determinar qual vai ser o procedimento indicado para fazer essa reconstrução de mama. Legal. Olha, a gente vai colocar na tela um exemplo para você de reconstrução mamária. Não necessariamente essa paciente teve um câncer de mama, mas é para mostrar o antes e o depois e como fica bonito. Nesse caso, doutor, pode colocar na tela. A paciente não colocou a prótese de silicone, né? Por isso que se chama reconstrução mamária. Exatamente. Essa foi uma paciente que tem uma pitose de mama, né? As mamas estão para baixo e ela queria voltar, colocar elas na posição correta. Então, a gente reconstrui ou reposiciona essas mamas usando a mesma mama da paciente, né? A gente usa a mesma mama e parece uma autoprótese, né? Para voltar a autoestima, elas ficam bem bonitas, na posição correta, simétricas. Pensando na cicatriz, doutor, nessa cirurgia, por exemplo, essa foto a gente acabou de receber, porque foi um procedimento que o doutor realizou ontem, né? Como que é feita a cicatriz? É muito grande, mexe muito, fica perceptível ou não? Isso que é bom da cirurgia plástica. Na cirurgia plástica é especializada em tentar camuflar essas cicatrizes, colocar nos lugares anatômicos que não sejam visíveis quando a paciente, por exemplo, na mama, a paciente usa um sutiã, um biquíni e ela fica escondida por dentro, né? Perfeito, doutor. Vamos pensar um pouquinho na questão da questão do tamanho da prótese, doutor, porque Sim. muitas vezes a mulher fica nessa dúvida, né? Tipo, ai, tenho medo de colocar pouco, me arrepender, colocar muito e ficar exagerado, né? Como que o doutor orienta as pacientes nesse momento? Muito depende de gosto também, não? Da paciente. Às vezes a paciente chega, doutor, eu quero uma mama bem grande, que seja visível, que eu tenho próteses mesmo, né? Mas aí tem que ser avaliado o tamanho do tórax da paciente, a qualidade de pele, a qualidade do músculo que ela tem, para ver se vai suportar essa prótese, porque às vezes a paciente quer uma prótese grande, mas o corpo dela não dá para colocar uma prótese grande, né? Então a gente orienta dependendo do tamanho, do peso, da largura do tórax, a gente indica uma prótese para cada paciente. Tem que ficar harmônico, né, doutor? Exatamente, tem que ficar harmônico. Mas tem pacientes que elas querem além, né? Querem além. Então, Turbinar com força. Nesse caso gostam do exagero, mas para a exagero. mulher não é um exagero e tá tudo certo. Exatamente. Né? Se para a mulher é bonito, exatamente, é a autoestima da paciente. a ela vai se ver bem e aí com o doutor isso. respeita. Né? Exatamente. Vai até o sim. limite em que o corpo aguenta, Sim, né? tem um até o limite. momento em que Eu oriento. você diz, olha, tudo bem, até aqui pode. Exatamente. Né? Para não comprometer nada. Né? Agora, doutor, voltando a falar sobre a questão da prótese mamária para pessoas que tiveram um câncer de mama, qualquer mulher que passou por cirurgia para retirada parcial ou total das mamas pode fazer a cirurgia ou há alguma contraindicação para reconstrução mamária? Certo. Desde que o tratamento seja finalizado do câncer, do tumor, a paciente esteja praticamente dada de alta do tumor, ela pode fazer o procedimento sem nenhum problema. Pensando nessa mulher, então, que passou por essa situação, como que é feita essa cirurgia para colocação da prótese? É uma técnica diferente para as mulheres que vão fazer essa reconstrução mamária, que passaram pelo câncer? Sim, é uma técnica diferente do habitual que a gente faz no dia a dia. Então, a gente tem que planejar essa paciente com alguma técnica que, dependendo do quanto foi retirado de mama, para a gente poder adequar uma técnica para essa reconstrução. Então, para cada mama que foi operada com tumor, a gente vai usar uma técnica diferente, específica para essa paciente ou para esse tipo de mama que foi operado. Ótimo. Olha, para você que ficou interessado, quer saber mais sobre cirurgia plástica, a gente indica aqui o Instagram do Dr. Elvis, para você também seguir, dá até para conversar com ele, mandar uma mensagem. Aqui, inclusive, gente, tem o antes e depois de vários pacientes e também artigos que o doutor publica falando sobre a necessidade de fazer um bom diagnóstico. Tem algumas cirurgias, doutor, que a gente não pode mostrar tudo aqui, né, gente? A gente está ao vivo. Mas vá até o Instagram para você ver o antes e depois. A gente pode ir no próximo bloco, de repente, para falar sobre lipoaspiração. Ótimo. Que é uma das cirurgias que as mulheres e homens mais pedem em consultório, não é? Exatamente. É um contorno. Com a lipoaspiração, a gente vai fazer um contorno anatômico. Né?
E no próximo bloco a gente vai trazer perguntinhas, então, para você que mandar para a gente aqui no 997167989. Não sai daí que a gente já volta, é rapidinho. Bom, a gente volta com o nosso assunto do dia, falando sobre cirurgia plástica. Dr. Elvis Baldivieso está aqui com a gente. E aí, você já enviou sua dúvida? Já enviou sua pergunta? Pode enviar para o 997167989. Daqui a pouquinho a gente começa a responder. Porque agora tem uma perguntinha direto do Açaí para o doutor responder também. Vamos lá. Lucas, Águida, aqui no Açaí Colinas eu encontrei a Rosana fazendo suas compras. Rosana, tem alguma cirurgia plástica que você não faria de maneira nenhuma? Bom dia. Hoje eu não faria lipoaspiração, porque a gente vê tanto noticiário de algumas pessoas que não dá certo essa cirurgia, então por conta disso eu tenho medo. Doutor, então ajuda a gente, ajuda a Rosana. Como driblar esse medo? Certo, uma boa pergunta. Muitas pacientes têm essa dúvida, aliás, porque acontecem muitos acidentes, você vê na mídia, nos jornais, né? Mas isso quando a paciente faz um procedimento com um pessoal que não é qualificado, né? Quando o pessoal não é qualificado para fazer um procedimento, às vezes, o que eu falo, às vezes o barato sai caro, né? Então, tem que ter, o médico tem que ser qualificado para fazer esse procedimento, tem que ser especialista, tem que ter a confiança desde a primeira consulta com a paciente, né? Aquilo que a gente estava conversando sobre cirurgia humanizada, né? Quando você dá confiança para a paciente, você tem a capacidade também como especialista de fazer esse procedimento. E temos também, além da experiência, além da técnica que a gente usa para que a paciente não tenha complicações, temos também aparelhos que ajudam nessas complicações. Por exemplo, se usa um equipamento chamado Bibrolipo. Esse equipamento faz a lipoaspiração, mas tem um mecanismo de segurança. Quando ele encosta no músculo, ele se trava. Então, nossa, que tecnologia! Hoje em dia temos um avanço muito grande na tecnologia, né? Então, é um aparelho que ajuda muito. Quando você entra com a cânula, ele bate no músculo, ele automaticamente para. Então, sem risco de perfurar a paciente, aquele medo que a paciente tinha. Então, podemos fazer uma cirurgia com segurança, dando tranquilidade à paciente. Perfeito, doutor Elvis. Olha, você que está mandando pergunta, pode mandar, a gente vai começar a responder a partir de agora. Obrigada pela sua participação e audiência. Inclusive, tem algumas fotos que as pessoas mandam, sabe, Ótimo. doutor? Lógico, gente, não é uma consulta, né? Mas ali dá para o doutor avaliar, falar rapidamente o que pode ser feito. Vamos lá para Ali Silva. Ela escreveu o seguinte: boa tarde, doutor. Como saber se aquele profissional é preparado e apto para fazer os trabalhos? Certo, tem que procurar um especialista, né, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Dá né? para pesquisar, Dá doutor? para pesquisar, dá para procurar o nome do especialista e pode fazer a cirurgia sem nenhum problema com um pessoal qualificado. Excelente, viu? Dica de segurança para você, né? Próxima pergunta também é polêmica, viu? Shirley, a prótese mamária tem validade? Precisa trocar? E aí, doutor? Sim, certo. Isso antigamente as próteses também, assim, a tecnologia avança muito, né? Então cada vez o material é muito melhor. Hoje em dia não precisa trocar essas próteses. Hoje em dia são definitivas, exceto se elas romperem. Mas para romper uma prótese tem que ser um acidente muito grave, porque elas são muito resistentes. Ou tem que ter uma rejeição do organismo, por exemplo, uma contratura da mama, né? Então aí se pode trocar mais. E, no geral, hoje em dia não precisa mais trocar. Ótimo. A gente vai mostrar novamente uma foto para o doutor explicar melhor a remodelação corporal e o antes e depois de uma das pacientes do doutor Elvis. Doutor, aqui também foi feito uma lipocirurgia para retirada de gordura ou não? Qual é a técnica utilizada? Sim, nessa paciente fizemos duas técnicas, que é uma lipoaspiração. Ah, então foi a lipo. Sim, foi uma lipoaspiração associada a uma mini abdominoplastia, né? Quando a gente faz uma mini abdominoplastia, faz essa aplicatura do músculo e isso que vai dar mais cintura para a paciente. O mais legal, amiga, sabe o que a gente vê? O resultado e as pacientes também elogiando o que elas receberam do doutor. Olha que linda essa participação que a gente recebeu aqui pelo nosso WhatsApp. Você pode participar com a gente, mandando também sua perguntinha ou foto no 12 997167989. Na tela, por favor. legal. Passando para enaltecer esse médico maravilhoso, operei com ele, super indico de olhos fechados. Olha que linda que ela ficou, esculpida, como ela colocou, e realmente ficou muito legal. Já que ela mandou a fotinha, doutor, comenta pra gente as técnicas que o doutor utilizou. Certo, nessa paciente fizemos uma lipoaspiração, né? Uma abdominoplastia, fizemos a mama também, fizemos uma mastopexia com próteses. Uau! Doutor, para chegar a esse resultado da sua paciente e daquele exemplo que nós mostramos na foto, em quanto tempo
se chega a esse resultado? Porque no comecinho, logicamente, a paciente fica com um pouquinho de dor, né? Tem o pós-operatório, o inchaço também nessa região, né? De 6 meses a 9 meses para a gente mais ou menos já ter um resultado final de cada paciente. O primeiro mês incha muito o edema, que produz o trauma cirúrgico, né? E é mais, a cada cirurgia que você faz, a recuperação vai sendo mais lenta, né? Você vai inchar mais, vai ter mais um processo demorado de cicatrização. Olha só, tem outra perguntinha também com foto da Ariana. Obrigada pela participação, minha amiga. Fiquei muitas cicatrizes horríveis na minha barriga, ainda fez um U. Não consigo usar biquíni. Será que consigo corrigir, doutor? Eu sei que precisa fazer uma consulta, ver de pertinho onde estão essas cicatrizes. Mas existe solução para cicatrizes, doutor? Sim, existe uma opção que pode ser uma retirada bem leve para deixar um pouco mais fino. Se não tem muita flacidez para baixar um pouco, a gente mantém o lugar, mas porém a gente deixa bem fina essa ferida. Ótimo. Vamos a mais participações. Obrigada pela sua audiência. Quem mandou pra gente foi de São José dos Campos, a Angélica. Certa vez ouvi dizer de uma cirurgia que se chama sutiã interno. Existe isso, doutor? Como é feita? Qual seria a indicação? Era lá do Monte Castelo. Certo. É uma técnica, temos várias técnicas, muitas técnicas para fazer uma mastopexia. Isso, no caso, é para usar uma mastopexia. O sutiã interno nada mais que a gente solta um pouquinho o músculo para essa prótese ficar sustentada no músculo. Então, é como um sutiã mesmo, que ela vai sustentar a prótese. Olha só, como está chegando muita perguntinha, o tempo está quase acabando, vou dar para vocês aqui o Instagram do doutor, tá bom? É @dr de doutor, dr.elvisbaldivieso. Pode mandar sua pergunta para lá, que o doutor, junto com a equipe, também pode responder e trazer mais informações. A Silvana mandou a pergunta sobre a cirurgia plástica na mama, doutor, sobre a redução de volume dos seios. Ela quer saber um pouquinho sobre isso. É uma cirurgia que tem uma recuperação tranquila, doutor? Muda bastante também a fisionomia, a fisiologia da mulher, perdão? Sim, quando fazemos uma redução de mama, quando o paciente tem um diagnóstico de gigantomastia, né? Gigantomastia, quando tem mais de 500 gramas de peso a mais de cada mama, vamos chamar de gigantomastia. Essas mamas são reduzidas, que vai ajudar muito no dia a dia da paciente. Quando elas são muito grandes, começa a doer as costas, começa a sentir dor nos ombros. Então, uma cirurgia que vai melhorar a autoestima da paciente. Olha, quer saber outra coisa que melhora a autoestima também das mamães? Para quem passa, né, pela gestação, nem sempre a mulher consegue se recuperar rapidamente. A questão do peso, né, amigo? Verdade. Né, os quilinhos acabam ficando, muitas vezes a mama também modifica. E aí existe uma cirurgia muito interessante para as mamães no pós-parto. Vamos falar sobre isso, doutor? Isso é ótimo. Como que é o nome? Mom Makeover, né? Muito chique. Então, é nada mais que uma reconstrução que a gente faz de todo aquele processo que transformou a gravidez, o corpo da mulher, né? A gente vai fazer novamente uma transformação para voltar esse corpo a que era antes, ou talvez até melhorar um pouco mais em relação à cintura, por exemplo, né? A gravidez provoca muita flacidez nos músculos, na pele, e a gente vai fazer uma retirada desse excesso e modelar o corpo da mulher. Olha, então geralmente é barriga, aqui é abdômen, mama também dá para fazer? Mama também, sim. Faz tudo na mesma cirurgia? Depende muito dos exames da paciente e depende do peso da paciente. Tá. Se a paciente tiver um dos exames, não tiver comorbidades, alguma doença, e ela estiver dentro do peso indicado, dá para fazer cirurgias combinadas. A gente sempre traz aqui no programa referências para você nos assuntos, né? Então a gente está indicando, eu vejo que muitas pessoas já estão seguindo o Dr. Elvis, que bacana, tá? Vou reforçar então, porque o programa está acabando. Quem não teve resposta das perguntinhas, pode mandar para lá, que a equipe dele está preparada para responder, o doutor também, @dr.elvisbaldivieso. Doutor, muito obrigado pela presença aqui com a gente ao vivo. Eu que agradeço, foi um prazer novamente ficar com vocês. Volte sempre, doutor. Obrigado. Que fez sucesso. Obrigado. Obrigada a você que participou hoje com a gente. Um beijo no seu coração. Amanhã a gente volta conversando sobre os bichinhos de estimação com o Dr. Marcos Massal da Polipet. Obrigado mesmo pela companhia, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.